Olá, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, tudo bem? Me chamo Maurício Lobo, sou bispo aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo da Coab São Gonçalo, de Cuiabá, Mato Grosso. Que Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Você já curtiu o nosso canal? Se não, curta, né? Compartilha esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, deixa o seu joinha e que a gente possa estar crescendo cada dia, né, com as coisas do Senhor. O Senhor, né, colocou no meu coração de estar fazendo esse devocional para atender uma demanda aqui na Igreja Batista Conhecendo a Cristo, mas a gente trabalha para o reino e estamos aqui para servir o máximo de pessoas possíveis. E se a gente está te servindo nesse dia chamado hoje, fico muito feliz em ser útil ao meu Senhor. Amém? Então vamos orar? Vamos pedir a bênção do Pai sobre nós para que a gente possa começar a nossa meditação de hoje? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu rendo graças a Ti. Muito obrigado, Senhor. Peço que o Senhor esteja conosco nesta leitura, abrindo o nosso entendimento, nos dando o espírito de sabedoria, de revelação e de entendimento da Tua Santa Palavra. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que vai estar conosco nesses próximos minutos. Que o Senhor abra o nosso coração para recebermos de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, te bendigo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Nós estamos meditando em Salmos capítulo 1. Ontem nós meditamos, né, sobre o versículo 1, né? 3 caminhos que normalmente o homem tende a percorrer que o leva à sua queda, né? Que é ouvir conselho de ímpios, parar no caminho dos pecadores, nem se assentar ou seja, se assentar à roda de escarnecedores, né? Se você não participou, assista lá, é um vídeo breve aí de 10 minutinhos, mais ou menos. Vá lá, assista, para que Deus possa estar ministrando ao seu coração. Vamos ler então todo o livro, todo o capítulo 1 de Salmos, que só são 6 versículos, e aí a gente medita no versículo de hoje, amém? Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, pois qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Então nós vamos estar meditando, né, sobre 2 grupos de versículos, que é o versículo 2 e o versículo 3. Deixa eu tirar aqui para a gente falar. Aquele que conseguiu, né, sair do caminho que o leva a errar, das amizades que o contamina, né, de amar estar com pessoas ou situações que zombam de Deus, das coisas de Deus e dos homens e mulheres de Deus. Então, quando você consegue se livrar disso, o que fazer? Então, é o que o versículo 2 e 3 vai fazer. Diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então veja, nós temos a palavra de Deus. Aqui quando fala lei, já está se referindo, né, às 613 ordenanças que Deus deu ao povo de Israel. Deus deu 10 mandamentos, né, mais 600 ordenanças. Então a lei em si ela tem mais de 600, cerca de 613 ordenanças, né, mandamentos, preceitos, ordenanças. Dessas, um grupo chama-se de ordenanças proibitivas e outras de ordenanças permitivas. Então, assim, permissivas. Quando você lê lá no texto, fala assim, onde Deus fala assim, farás assim, né?
Então isso são ordenanças permissivas, é Deus dizendo, isso você tem que fazer. E quando ele diz, não vai fazer isso, não fará isso, não se deitará, não, né? Quando ele fala isso, são as proibitivas. Então, os mandamentos do Senhor, ele é visto dessa forma. Então, o que o texto está dizendo aqui? Está dizendo assim, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Então, qual é o nosso prazer? O nosso prazer está em amar a Deus acima de todas as coisas, amar o que Ele disse. Não tem como eu diferenciar Deus da sua palavra. Ele e a sua palavra são um. Então não tem como você dizer eu amo a Deus, mas eu aborreço a sua palavra. Não tem como, né? Então, se você ama Deus, consequentemente você tem que amar a palavra de Deus. Se você ama a palavra de Deus, consequentemente você ama a Deus. E o que o texto está dizendo? Você precisa meditar, você precisa pensar, você precisa raciocinar todos os mandamentos que o Senhor dá. O que Deus disse para você fazer, o que Deus disse para você não fazer. Então, quando você medita nisso, quando você pensa nisso, vem o versículo 3. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Nós temos um paralelo com relação a isso, a parábola do semeador, né? Se eu não estiver equivocado, eu acho que a parábola do semeador acho que vai estar em Mateus 13. Sim, Mateus 13. Depois você anota aí para a leitura. Mateus 13, né? Do 3 ao 9, ao qual ele conta da parábola, né? E a partir do... Deixa eu ver... A partir do 20... Qual que é o versículo? Do 20 ao 23 é a explicação da parábola do semeador. Então você vai ver... Por que eu estou falando da parábola do semeador? Porque você vai ver que o texto é a mesma coisa. Quando você medita, ou seja, quando a palavra vem ao seu encontro, você recebe ela, né? Ela vai gerar algo em você. O que ela vai gerar? A parábola do semeador vai te explicar o que ela vai gerar em você, né? Uma semente caiu à beira do caminho, uma caiu entre pedregais, espinhos, né? Outra, né? Vamos ver certinho? Mateus 13:3 diz assim: E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. 2. Outra caiu entre os espinhos cresceram e sufocaram-na. 3. Outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outra a 60, outro a 30. Então veja, quando Deus ministra uma palavra para você, pode acontecer 4 coisas. Essa palavra, ela pode cair à beira do seu coração, ela pode cair como se fosse lugares do seu coração, tá? Aqui a gente está falando de lugares do seu coração. À beira do seu coração, que é a beira do caminho, né? Entre os pedregais e entre os espinhos. São lugares do seu coração que Deus está curando, Deus está tratando. Deus está te transformando para fazer do seu coração uma terra boa. Para quê? Para que quando a palavra seja direcionada a você, ela produza a 100, a 60, a 30 por 1. Então é isso que o Salmo 1, 2 e 3 vai dizer. O que tem prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e medita na palavra do Senhor de dia e de noite, ou seja, já vai ter um coração transformado, vai ser uma terra fértil. O que ele vai produzir?
ele vai ser uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o fruto no seu tempo. Ou seja, tudo que você fizer, ou tudo que for disposto para você, vai ser no tempo certo, não vai ser antes do tempo e nem fora de tempo, né? As suas folhas não cairão. Significa o quê? Você vai estar pronto, né? A folha que cai é sempre troca de estações, digamos assim. E você vai estar sempre pronto para o que Deus tem para você. E tudo que você fizer vai dar certo, você vai prosperar. Então, essa é algo que eu e você devemos considerar. Nós temos que deixar Deus tratar o nosso coração. E como Deus trata o nosso coração? Quando nós meditamos na Sua palavra, quando nós consideramos o que Deus fala e temos aquilo como certo. Então, se tem uma meditação para você hoje já que você está deixando o caminho de pecado, deixando o caminho errado de lado, né? Deixando de andar com pessoas que te levam ao erro, ou de se assentar, de se posicionar no meio de pessoas que zombam de Deus, das coisas de Deus ou de tudo que Deus declarou que é bom. Então, quando você toma essa atitude, você já inicia um tratamento no seu coração. E assim, o seu coração, quando receber a palavra de Deus, essa palavra vai fazer o que Deus determinou. Ela vai gerar 100, a 60, a 30. O que é isso? 100 vezes uma semente gerando 100 frutos. Uma semente gerando 60 frutos. Uma semente gerando 30 frutos. Mas você precisa deixar o caminho do erro para o lado. Amém? Então a gente deixa essa meditação para você. E amanhã nós estaremos terminando a meditação do Salmo 1. Amém? Então, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua vida nesse dia chamado hoje. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Transforma o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração extremamente fértil e frutífero, para que quando a sua palavra vier de encontro ao nosso coração, ele possa produzir a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de todo mal. Abençoado seja o dia desse meu irmão, dessa minha irmã. Que o Senhor cubra eles de infinito favor e graça e os livre de todo mal. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e vamos estar juntos no nosso devocional todos os dias aqui. Amém? Compartilhe esse vídeo se você entende que pode falar com algum amigo ou amiga sua. Amém? Deus te abençoe, foi um prazer ter você aqui nesse dia. Paz.